Olá, pessoal, bom dia. Sidney aqui falando com vocês mais uma vez. Enorme prazer estar aqui com todos. E hoje nós vamos dar sequência a mais um evento que nós estamos realizando desde que a pandemia começou no nosso país, para discutir temas que têm relação com o nosso dia a dia, não só com a nossa atividade, mas com o nosso dia a dia. Nós já fizemos várias lives voltadas para as questões de saúde. Fizemos uma live muito interessante com a André Schwab, ela falou conosco sobre envolver o tema diversidade. Vocês lembram, a André é uma cadeirante, que tem uma atividade muito rica no dia a dia, uma contribuição muito sólida para a sociedade com relação a esse tema. Recentemente falamos com a Luana Genot sobre o tema diversidade racial, que também tem uma relevância muito grande na nossa sociedade atualmente. E hoje nós temos aqui o enorme prazer de receber a Karina Oliani. A Karina, ela é a primeira médica brasileira a ter o título de especialista em medicina de áreas remotas. Ela é uma atleta, ela escalou 2 vezes o Monte Everest, uma pela face norte e outra pela face sul. Ela é presidente do Instituto Dharma, que tem como lema, seja a mudança que você quer ver no mundo. Ela também escalou o Monte K2 e ela teve a contribuição, teve o patrocínio do Outback, do Blooming Brands. Todo mundo aqui sabe que o Outback é um dos nossos principais. E nós convidamos e outra coisa, a Karina também trabalhou esse ano como médica contratada no hospital de campanha do AMB para tratamento do Covid. Então, vocês notem que a Karina ela tem uma gama bastante intensa de atividades e nós convidamos hoje para ela falar um pouco conosco sobre o que leva ela a tantas atividades, qual é o propósito de vida dela e como que ela consegue organizar dentro de um ambiente de gestão todas as atividades. Né? Então, acho que a Karina tem muito a contribuir conosco com o aprendizado e com os desafios que ela vem superando ao longo dos últimos anos e com essas conquistas que ela tem obtido, tá bom? Acho que vai ser muito rico para nós e depois, como sempre, a Karina vai responder perguntas. Por gentileza, mandem através do chat ou do nosso Q&A e depois, ao final, a Vanessa vai fazer a intermediação com a Karina, tá bom? Karina, por gentileza, fique à vontade, é um enorme prazer ter você aqui conosco, tá bom? Sidney, muito obrigada, o prazer é todo meu, obrigada pelo tempo de vocês e vai ser realmente uma honra para mim poder compartilhar um pouquinho aí de vários desafios, né, de vários Everestes que eu fui conquistando aí ao longo dessas décadas. Passa o próximo para mim, Vanessa. Vou fazer uma breve introdução, o Sidney já adiantou bastante coisa, mas quando eu decidi que eu queria fazer medicina, porque eu sempre me senti muito feliz, muito realizada quando eu consegui ajudar as pessoas. E aí eu falei, então eu vou fazer medicina, que eu acho que vai estar bem alinhado aí com o que eu gosto. Mas quando eu estava no final da faculdade, puxa, já veio o primeiro desafio, assim. Eu não gostava de ficar dentro do hospital, dentro de uma clínica, dentro de um centro cirúrgico trancado o dia inteiro. E aí eu tive que achar uma solução, né? Eu fui para a internet e fui pesquisar se tinha alguma maneira de conciliar a minha profissão com a minha paixão pela natureza, pelos ambientes outdoor. E eu descobri uma especialidade médica bem nova na época, chamada Wilderness Medicine, que envolve medicina de guerra, medicina espacial, medicina de selva, medicina hiperbárica ou do mergulho, medicina de alta montanha, e por aí vai. E eu falei, nossa, é tudo que eu quero na vida. Só que quando eu fui procurar um médico no Brasil para conversar e perguntar como que era o dia a dia, a especialidade, a realidade de um médico com essa especialidade, não tinha ninguém no Brasil. E depois eu fui descobrir se na América Latina tinha, também não tinha. E aí eu tive que viajar para os Estados Unidos para fazer 3 anos de uma especialização sem muita informação. E esse aí já foi o primeiro frio na barriga, mas como está escrito aí no slide que vocês podem acompanhar, eu sempre fui muito apaixonada por aventura, e a aventura é sempre um acontecimento imprevisto, um empreendimento ousado,
e não só aventura em meios outdoor ou com os esportes. Eu acho que foi uma grande aventura topar, abandonar as especialidades médicas que me dariam uma carreira muito mais certeira, muito assim, financeiramente estável, para ir para um outro país, me tornar a primeira médica da América Latina a me especializar em algo que quando eu voltei para o Brasil com o meu diploma, o pessoal falava, qual a sua especialidade médica? Eu falava Wilderness Medicine. O pessoal falava, quê? E eu tinha que explicar para todo mundo essa especialidade. Próximo. E meio que resumindo para vocês, algumas pessoas já devem ter visto também, assistido alguns trabalhos meus, ou no Discovery Channel, ou no Esporte Espetacular, no Fantástico, no canal Off. Desculpa aí o Coerência tá com o acento no lugar errado. Mas, enfim, eu fui parar na televisão e essa também foi uma outra grande aventura, porque eu recebi um convite quando eu estava no 5º ano, no primeiro ano de internato da Faculdade de Medicina, para fazer televisão, e eu simplesmente abominava estar na frente das câmeras ou falar em público. Esse não é um medo só meu, é um medo de... Saiu uma pesquisa na Forbes recentemente, mostrando que falar em público é uma das coisas que as pessoas têm mais medo, né? Então, para mim era um desafio enorme eu ir para frente das câmeras falar, e aí acabei me apaixonando por televisão 2 anos depois, e tive algumas séries, sempre toquei as 2 profissões em paralelo, e até eu no começo achava que essas profissões não tinham muito a ver. Passa o próximo para mim. Mas, na verdade, elas têm muito mais a ver do que pode parecer, porque sejam nas expedições, sejam nas gravações dos documentários dessas aventuras, seja numa sala de emergência, ou seja por trás das câmeras, sempre combinando a minha paixão com a minha profissão e conseguindo, graças a Deus, fazer a minha profissão e a minha paixão caminharem juntas. Então, hoje em dia, não foi fácil lá atrás, né? Foi um passo no escuro, mas uma das coisas que sempre me falaram é que eu tinha que estar alinhada, não tinha que buscar dinheiro, que buscar sucesso, eu tinha que fazer o que eu amava, e fazendo o que eu amava, eu estaria seguindo o meu dom, as minhas habilidades, e o resto seria consequência, e realmente, para mim, foi. Não foi fácil, por muitas vezes eu achei que, caramba, o que eu fiz com a minha carreira médica, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou me sustentar, mas foi muita superação, vencer obstáculos, planejamento, e no final deu certo. Passa o próximo para mim. E agora, Vanessa, clica no canto inferior esquerdo. Mas agora vamos acompanhar a última aventura de uma mulher que gosta de viver perigosamente. Ela, que já nadou com tubarões, decidiu agora chegar ao teto do mundo. Eu olhei ali na telinha do avião e estava mostrando 8.000 metros de altitude. Aí eu olhei pro lado e tinha uma montanha mais alta que a gente. E foi aí que eu me dei conta do tamanho do meu objetivo. De todos os esportes, se você pegar moto, paraquedismo, se você só pegar as montanhas acima de 8.000 metros, é o esporte que mais mata, é a escalada de alta montanha. O Everest é sabido que é uma montanha que todos os anos aí mata mais ou menos umas 10 pessoas. Quando eu cheguei lá, logo na sequência teve a primeira morte, mas isso não ia me fazer desistir. And now it's for power? Good. Sou especializada em medicina de resgate em áreas remotas. Atualmente eu sou a única médica da América Latina a ter esse título. O perigo e os desafios têm uma atração especial. No ano passado, o Fantástico mostrou um mergulho que eu fiz com vários tubarões brancos sem nenhuma proteção.
possa chegar no acampamento base e subir para o cume direto, senão você morre. Então, como é que uma pessoa consegue chegar nessa mesma altura e sobreviver? Você tem que fazer o que a gente chama de ciclos de escalada. Você vai subindo, volta para o acampamento base de descansa. Aí você vai, sobe para um acampamento um pouquinho mais alto e volta de novo e descansa. E isso é para o seu corpo se acostumar com a falta de oxigênio, com o frio e com essa altitude extrema. I'm exhausted today. Faz 40 dias que eu cheguei no Nepal e eu acho que a gente tá pronto para ir pro cume. A gente tinha se planejado para fazer cume no dia 16. Então toda a logística da expedição, comida, os cilindros de oxigênio, a gente chegou no acampamento 4 com os equipamentos no dia 15 para sair e fazer cume dia 16. Só que estava muito frio, muito vento, foi obrigado a passar uma noite inteira no que eles chamam de Zona da Morte, que é a região já acima dos 8.000 metros. Chamada de Zona da Morte porque qualquer pessoa que ficar lá por um tempo, enfim, algumas pessoas mais, algumas menos, vão morrer. É uma altitude que não é normal para o ser humano. Estava um vento de 100 km por hora. Foi super difícil só para montar a barraca. A gente levou assim muito tempo de tanto vento que tava. And if it's like this, I'll go home. Safety first. E a gente só foi sair pro cume no dia 16 às 8 horas da noite. E a temperatura estava marcando menos 40 graus. Eu vou te falar que a maior emoção nem foi tanto o cume, foi por volta de umas 4h40 da madrugada, que era de amanhã, e o sol começou a nascer e ele tava assim lilás, depois ficou roxo, aí ficou laranja, vermelho, e a hora que o sol nasceu, além de ter sido uma das vezes que eu vi o sol nascendo mais incrível e lindo na minha vida, eu me dei conta que eu tava numa parede assim, ó. Foi quando eu me dei conta que eu tava escalando a maior montanha do mundo, porque eu tava muito alto. Eu olhava para as outras montanhas e elas estavam lá embaixo. Eu sou a terceira brasileira, né, a ter conseguido chegar no cume do Everest, a mais jovem atualmente. E só tiveram até hoje 13 brasileiros que pisaram nesse lugar. Essa expedição durou 55 dias. Se eu tivesse que resumir essa aventura, eu diria alegria, conquista e missão cumprida. Maravilha. Obrigada, gente. Então, esse foi um pouquinho, né, dessa primeira expedição ao Everest, esse vídeo de 2013, e deu para dividir um pouco com vocês o que a gente passa durante uma expedição dessa. Mas o durante não dá metade do trabalho, escalar o Everest propriamente, não dá nem metade do trabalho e da superação e da dedicação que você precisa empreender antes, no pré-expedição. Então, vou contar um pouco da história rapidamente para vocês, como é que eu fui, como que eu quis, né, parar lá. Em 2009, através do programa Extremos, do Multishow,
me convidaram para fazer essa trilha do campo base do Everest, que é considerada uma das mais lindas do mundo, é uma trilha de mais ou menos 10 dias, e quando eu cheguei no campo base, eu bati o olho naquela montanha rapidamente, porque o pessoal já queria ir embora, eles estavam exaustos, o câmera e a outra apresentadora, e eu tive 15 minutos para olhar para ela, assim, a hora que eu olhei, tipo, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi impossível. E realmente, em 2013, aquela montanha era impossível para mim, naquele momento. Mas em 2010, quando eu já tinha especialidade médica e já estava formada em medicina de alta montanha, eu recebi um convite de um amigo meu, americano, para ser a médica de uma expedição de escaladores que estavam indo subir o Everest. E eu fiquei entre o campo base da face sul e da face norte 4 meses trabalhando lá como médica, fazendo resgate, tratando todos os tipos de doença de altitude. Foi uma baita experiência, incrível, né? Tinha acabado de tirar meu diploma, ali eu estava podendo aplicar tudo na prática, mas, em compensação, eu que adoro escalar, adoro desafio, adoro uma aventura, eu ficava olhando todo mundo subir e descer aquela montanha, e eu lá, sentada no campo base, sem poder subir. E claro que foi despertando cada vez mais a minha vontade de tentar viver tudo aquilo que as outras pessoas que estavam escalando o Everest estavam vivendo, né? Eles voltavam com histórias, com fotos incríveis. Só que é muito caro escalar o Everest. E para vocês terem uma ideia, hoje em dia, se você falar assim, eu quero ir para o Everest só eu, sem pagar mais ninguém da equipe, você tem que desembolsar aí entre 60 a 70 mil dólares para uma montanha dessa. Então, eu fiquei sabendo disso. E claro que eu já queria voltar no ano seguinte para escalar, mas como vocês podem ver no cronograma, demorou 3 anos para eu conseguir levantar minha expedição pela face sul, que é a face do Nepal. E esses 3 anos eu vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu. Depois, em 2015, eu voltei para o Nepal, depois do grande terremoto que teve lá, aquela catástrofe, para atender como médica. E em 2017, em 10 dias, eu consegui levantar a minha expedição para a face norte. Em 2020 eu tinha planos de ir para o Nepal, tive que cancelar por conta dessa pandemia louca que sacudiu todos nós e transformou todos nós também, com certeza. Mas em 2021, em março, eu estou voltando, vou levar inclusive um grupo de pessoas que gosta de trekking, de montanha, quem quiser ir está convidado, ainda temos umas últimas vagas, e a gente vai fazer um trekking muito inédito para o campo base do Annapurna, que é uma outra montanha, numa outra região maravilhosa do Nepal, mas muito mais inóspita, muito mais aventura, né? Passa o próximo para mim. E clica mais uma vez, por favor. Então, entre a base e o topo, fazendo uma analogia com entre quando eu tive a vontade de escalar o Everest até quando eu consegui realizar o sonho, tá aí algumas coisas para vocês terem uma ideia do que estava no meio do caminho, me separando aí do meu objetivo, do meu Everest de 2013. Eu tive que escrever o projeto, eu tinha que buscar os contatos dentro das empresas, porque não tinha 70 mil dólares para desembolsar e pagar para a expedição. Aí eu tinha que identificar quais marcas que patrocinariam, né, a minha expedição, e redigir os contratos dos patrocínios, e a parte mais difícil, fazer com que essas pessoas acreditassem em mim. E tenho certeza aí que as 90 e poucas pessoas, 128 pessoas que estão agora assistindo a gente aqui, dessas 128, nem 2, talvez nenhuma, vai responder sim para o que eu vou perguntar. Quer ver? Vocês olhando aqui para mim pela câmerinha. Diretores de marketing da Confrio. Suponha que vocês estão na posição de decidir o sim ou não. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, eu quero levar a bandeira de vocês, eu quero levar a Confrio para o topo do Everest, vocês não me conhecessem ainda, quem falaria? Eu vou dar a minha marca para essa menina aí, que eu tenho certeza que ela vai fincar a minha bandeira lá em cima no topo. Pouca gente, né? Então, foi exatamente o que aconteceu. As pessoas olhavam para mim e falavam, essa menina não vai chegar nem no campo base. Imagina que a gente vai entrar numa expedição dessas. Então, foi realmente a parte mais difícil. E aí eu tinha que contratar uma equipe capaz de filmar tudo, para dar as contrapartidas que eu estava oferecendo para as marcas que topassem ser parceiras, os equipamentos adequados para filmar uma expedição dessa, nessas temperaturas de menos 40 graus, resolver a questão da comunicação nas montanhas mais, nos Himalaias, né, montanhas mais altas do mundo, e como que eu faria para dar esse retorno para os patrocinadores,
um checklist de equipamentos de escalada interminável. E lá no Everest, o que acontece? Ah, esqueci minha luva. Ou você não escala, ou você escala e perde a mão sem luva. Ah, esqueci meu óculos. Ou você não escala, ou você resolve escalar sem óculos e você fica com snow blindness e perde a visão em algumas horas. Então, o preparo, o planejamento, o pré-expedição, ele é a etapa mais fundamental de uma montanha como essa. Muita gente vira para mim e fala, não, essa maluca, ela se joga nas coisas. A gente tem que ter aí um grau de gestão de risco um pouquinho mais elevado do que outras pessoas, mas a gente também estuda muito mais, planeja muito mais, se prepara muito mais, porque é isso que eu estou falando para vocês. Se você esquecer qualquer item, ou se você, não treinei direito, não adianta você estar a 8.000 metros dentro de uma zona da morte e falar, eu quero desistir. Não tem resgate. Ou você treinou direito, ou você está arriscando a sua própria vida, né? E acho que ninguém quer isso. Aí eu tinha que preparar o kit médico para 2 meses, e eu era a única médica dessa pequena equipe de 4 pessoas que eu montei para ir para o Everest, mandar a foto para a imprensa, falar com os patrocinadores, um kit de suplementos alimentares grande, e tenho certeza que a mulherada que está aí me assistindo vai querer ir para Annapurna comigo em março, porque olha só, vocês têm ideia de quantos quilos a gente perde se a gente comer que nem louco, comer várias vezes por dia e muito, numa expedição de 8.000? Mais ou menos de 10 a 15 quilos por temporada, por expedição. Então é isso, gente. Mesmo que comer muito, tá? Aí eu fazia umas tapiocas de coco, colocava um monte de leite condensado, dava para os Sherpas e comia, eles ficavam super felizes. Escrever o roteiro para os documentários, carregar todos os equipamentos de filmagem, logar o material dos cartões no final do dia, e ainda tinha que escalar o Everest, que no final de tudo acabou nem sendo a parte mais difícil, como eu estou falando para vocês, a questão do preparo e a questão dos checklists, e os 3 anos que eu treinei que nem doida para ir para essa montanha foram bem mais cruciais do que os 50 dias de expedição. Passa o próximo para mim. E aí, o pessoal fala assim, não, Karina, você é uma pessoa de muita sorte, porque as coisas na sua vida vêm muito fácil. Eu discordo, as coisas na minha vida, eu vejo que elas vêm com muito suor, com muito trabalho. Normalmente as pessoas veem as pingas que a gente toma e não vê os tombos que a gente leva. E eu realmente, eu vou atrás de muita coisa, mas eu caio muito mais do que eu consigo, eu fracasso muito mais do que eu conquisto. Eu não vejo o fracasso como uma coisa ruim. Eu enxergo que cada vez que eu caio, cada fracasso que eu tenho está me levando um passo mais próximo do meu objetivo. Não é quantas vezes a gente cai, mas muito mais quantas vezes a gente levanta. Se a gente cair 8, levantar 9, está valendo. E quando as pessoas falam que eu sou uma pessoa de sorte, eu não concordo no sentido simples, sorte. Eu concordo no sentido de que sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. E aí vocês vão concordar comigo, a gente tem muita oportunidade na vida. Umas oportunidades mais simples, menores, passam semanalmente por nós. Tem outras oportunidades, aquelas oportunidades que você fala, caramba, essa é a oportunidade da vida, que passam mais raramente. Mas você vai ser uma pessoa de sorte se quando essa oportunidade passar na sua frente, você estiver preparado, primeiro, para reconhecer que ela está passando e para ver que é uma baita oportunidade, e segundo, para agarrar ela e executar ela. Então, preparo é essencial para a gente ser uma pessoa de sorte. E eu fiquei 3 anos me preparando para escalar o Everest, e por 2 anos eu não consegui. Apesar de eu estar treinando, de eu estar me dedicando, de eu estar batalhando para caramba, nenhuma empresa quis entrar comigo. Eu mandei o meu projeto para 300 empresas. 3 me responderam. Então, quando o pessoal fala assim, tudo vem muito fácil na sua vida, eu acho que não é tão fácil assim, né? Você entrar em contato com aproximadamente 300 companhias, e você só ter o retorno de 3 anos depois, não está no meu conceito de que foi fácil desenvolver e realizar esse sonho. Mas, com certeza, os 2 anos que eu fiquei fracassando, valeu a pena e me levou para conseguir, no terceiro, tirar isso do papel. Então,
teve a questão de superar desafios, e aí não foram só esses desafios financeiros, os desafios de convencer as marcas. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu, nessa época, né, 2012, 2013, como médica emergencista, que é a minha segunda especialização, eu estava trabalhando 4 vezes por semana num plantão de 24 horas, num hospital. E eu não tinha como me dar o luxo de ficar 4 dias por semana sem fazer um treinamento físico para escalar a montanha mais alta do mundo. Eu tinha que treinar diariamente. E aí eu estava 24 horas de plantão, então como eu fazia? Quando chegava mais ou menos 1, 2 da manhã, que o movimento do PS caía ou zerava, eu ia para a escada de emergência, punha uma mochila bem pesada nas costas e avisava as enfermeiras, ó, se chegar alguma emergência, vocês sabem onde me chamar, e ficava subindo e descendo a escada 1, 2 horas até eu completar meu treino. E sem dormir, de plantão, mas era o que eu tinha que fazer para conseguir estar pronta para o Everest. E claro, pode passar o próximo para mim, que mesmo você se preparando muito, você planejando muito, quando você vai para um lugar de ambiente extremo, quando você vai tentar fazer uma coisa inovadora, quando você vai empreender, quando você vai tentar sair da zona de conforto, não importa o quanto você planejou e se preparou, você vai ter imprevistos, você vai ter obstáculos e você vai ter desafios. E eu estava indo atrás de um sonho, de uma paixão antiga, escalar o Everest. Mas nem tudo são flores. E no meio do caminho tem muita coisa que você tem que passar que você não gosta, ou que você sofre, ou que te machuca. Uma das coisas foi, e um dos primeiros grandes testes foi tentar viabilizar essa expedição, porque eu escutei coisas como, por exemplo, eu estava lá no Pico do Jaraguá treinando, um sábado ou um domingo, 5 horas da manhã, subindo e descendo uma trilha várias vezes, que normalmente as pessoas fazem 2h30. Eu fazia no começo do meu treino em 2 horas, e 3 meses antes de eu ir para o Everest, eu estava fazendo essa trilha em 38 minutos. Então, eu estava extremamente orgulhosa da minha performance, do meu treinamento e do que eu tinha conseguido melhorar nesses 3 anos. Só que aí eu fui postar no Facebook, assim, porque eu não tinha nenhuma marca me respondendo, nada. E um amigo meu falou, ó, você tem que provar para as pessoas que você está pronta para isso, porque senão, eu sou diretor de marketing, você sabe, mas eu não colocaria um centavo na tua expedição, porque as pessoas que olham para você não acham que você é capaz disso. E eu fui lá e postei algumas fotos no Facebook, assim, tipo, super feliz, né, falando, olha, tô pronta, meu treinamento, o resultado. E aí vieram vários comentários positivos, mas um dos comentários logo abaixo foi assim, é muita falta de louça para lavar. E tiveram alguns outros comentários, essas pessoas que treinam no Pico do Jaraguá e um dia acham que vão poder ter sucesso escalando nos Himalaias. Então, saibam que todas as vezes que vocês estiverem tentando conquistar algo maior ou algo fora da zona de conforto, vão ter pedras no meio do caminho. O que você faz com essas pedras, com esses comentários, com essas pessoas que tentam te derrubar ou que tentam te atrapalhar, é a sua escolha. E o que eu fiz com esses comentários foi que quando eu estava lá no Everest, com a minha mão congelando, com uma baita falta de ar, usando minha bombinha de asma, eu lembrava da pilha de louça para lavar, eu olhava lá para cima e falava, não, eu quero escalar o Everest. Então, no fim das contas, esses comentários mais me ajudaram do que qualquer outro comentário que falaram, não, vai lá, guerreira, você consegue. E depois teve todo esse pré-expedição, né, de 3 anos, que eu estou contando para vocês que não foi fácil conciliar o meu trabalho com o meu treinamento físico, com o meu treinamento psicológico, e aí eu falo para vocês que o treinamento psicológico para você fazer uma alta montanha, uma dessas únicas 14 montanhas de 8.000 que existem na Terra, ele é muito mais importante que o físico. Por quê? Coisa óbvia, quanto tempo a gente fica sem comer? Até 30 dias em casos extremos. Quanto tempo a gente fica sem beber líquido? 3 dias, o ser humano ainda aguenta. E quanto tempo a gente fica sem oxigênio? 3 minutos. A gente começa a perder massa cerebral, que é o primeiro tecido que morre com a hipóxia, com a falta de oxigênio. E o que estão te tirando mesmo quando você está escalando o Everest? Seu oxigênio. Então, além do frio, além de estar dormindo num terreno completamente irregular,
a menos 40 graus, dentro de um saco de dormir, não ter contato com sua família, tá carregando uma mochila de 12, 15 quilos nas costas, às vezes 20, super desconfortável, escalando 10 horas por dia. Você tá com falta de ar todo o tempo? É exatamente isso. Mas aí tem muitas outras coisas que o pessoal deve estar se perguntando, mas então por que você escala? Eu escalo porque quando eu vou para a montanha, não tem uma vez que eu não sofra, que lá no momento eu fico, o que eu estou fazendo aqui? Mas que eu tenho momentos de olhar para o céu e ver as estrelas mais visíveis e claras do mundo, pôres do sol incrível, conhecer pessoas que me inspiram, ter contato com Sherpas, que são os caras que nasceram lá nos Himalaias, uma etnia baixinha, pequenininha, menor que eu ainda, mas que carregam esses cestos que vocês estão vendo aí atrás no slide, que são cestos que chegam a pesar 80 quilos, e esse slide está aí para falar que nem 2% das expedições que vão para os Himalaias teriam sucesso, dos escaladores, se não fossem os Sherpas e todo esse suporte de acampamento base que eles te dão, né? Nesses cestos que vocês estão vendo tem alimento, tem combustível para derreter gelo para a gente poder tomar água, tem papel higiênico, tem ovo, feijão, batata, tudo que vocês podem imaginar, e são eles que ficam carregando esses cestos de Lukla até o acampamento base e fazendo o ressuprimento das nossas expedições e esse suporte de acampamento base. Então, além de tudo isso, quando você cruza um Sherpa desse carregando esse peso todo na cabeça, você acha que ele vai passar por você, né, com a cara fechada, emburrado e tal. Não. Ele passa por você com aquele olhar lindo, junta a mãozinha e fala namastê. Eles são pessoas incríveis, maravilhosas. Um dos melhores atletas, não, os melhores atletas de altitude, né, de montanha, eles são os melhores, eles têm inclusive vantagens genéticas sobre a gente em aclimatação à altitude, e esse slide está aí para reconhecer o trabalho desses heróis aí que ajudam a gente nas nossas expedições e escalam com a gente. Um dos meus melhores amigos é um Sherpa, o Pemba, que foi para o topo do Everest as 2 vezes comigo. E depois a gente tem que lidar com os desafios e com os imprevistos que quando você vai para a alta montanha, a única certeza que você vai ter é que você vai ser super testado e vão ter diversos imprevistos que vão quebrar os seus planos. Passa o próximo para mim. Esse é um dos avalanches que teve, um dos 6 avalanches por dia que tinha durante todos os dias enquanto eu tive em expedição lá no acampamento base. A gente tem muito avalanche no acampamento base, eles são normais, mas eles não chegam lá normalmente. Em 2016 a gente teve um avalanche enorme que matou várias pessoas no acampamento base, inclusive toda a temporada foi cancelada. Mas essa frase está aí para falar para vocês que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Quando vocês vão escolher as pessoas, os melhores amigos, ou as pessoas da equipe de vocês para contratar, para fazer parte de algo legal, pode ter certeza que essas pessoas são reconhecidas nas situações mais difíceis da vida de vocês. Pode, de repente, ter conhecido, ter sido apresentado numa festa, numa praia, num ambiente legal, mas você só vai ter certeza quem está do lado de você e o verdadeiro caráter dessa pessoa e o que ela acha de você, ou se você vai poder contar com ela ou não, em situações como aconteceu comigo quando eu estava no acampamento 4, entrando na zona da morte, no Everest. Passa o próximo para mim. Deixa o áudio bem alto e dá o play. Essa dificuldade, todas as outras. Então, pessoal, esse foi o momento que eu estou falando para vocês que a gente estava entrando na zona da morte, acima do acampamento 4, no acampamento 4 do Everest. De lá para cima é chamado de Death Zone. Todas as barracas foram destruídas, a gente foi pego por esse vendaval, tinha ventos de 100 km por hora nesse dia, nesse momento que a gente chegou aí,
e a temperatura estava marcando menos 42. Aí vocês devem estar se perguntando, mas eles não avaliaram que, tipo, estava entrando uma... Sim, nós olhamos todas as previsões do tempo e elas estavam falando que o tempo estava ameno nessa janela, mas, como eu disse para vocês, imprevistos acontecem e o tempo estava atrasado, as previsões estavam atrasadas. Quando a gente chegou aí, tinham 2 barracas que voaram, enquanto a gente estava aí tentando pôr a nossa, e todas as outras já tinham sido destruídas por esse vendaval, e a gente estava congelando. Eu estava sem sentir os pés e as mãos há mais de 3 horas. O Pemba, que já tinha escalado o Everest 5 vezes e tem os Himalaias como o quintal da casa dele desde que ele nasceu, estava super mal, lento, não estava conseguindo nem montar uma barraca, que é uma coisa que ele faz em segundos. O Scott Simper, que é um baita cinegrafista de altitude, com muita experiência em alta montanha, não estava mais conseguindo filmar. Essa é a única imagem que eu tenho do campo 4, porque depois ele guardou a câmera, que ele estava realmente exausto. E o Mingmar, que era a última pessoa, o Sherpa do Scott, que também é Sherpa e tem experiência em alta montanha, ele estava com a face congelada, assim, tremendo de frio. Então, a hora que a gente conseguiu armar a barraca, a gente entrou os 4 na barraca e ficou segurando ela para ela não voar, um em cada ponta, colocou os sleeping bags por cima e tentou se aquecer. E, óbvio que a gente nem precisou falar, a gente olhou um para a cara do outro e sabia que não tinha condição nenhuma da gente tentar o cume. E quando você chega no campo 4, depois de 35 dias, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, só falta 24 horas para você conquistar o seu objetivo, e você se depara com uma situação dessa, não é muito legal. Passa o próximo para mim. Mas foi exatamente nesse momento, e passa o próximo, que eu me dei conta de quem era o Scott Simper e se eu tinha formado a equipe certa ou não para estar comigo. Eu abri uma garrafa de oxigênio dentro da barraca porque a gente estava realmente numa condição deplorável, física, e como médica especializada em altitude, eu sabia que era uma questão de minutos ou horas para alguém começar a ter algum edema pulmonar, edema cerebral. A gente estava tremendo demais, estava todo mundo roxo, ninguém se hidratando, porque nossa água tinha acabado e ninguém queria sair lá para fora para pegar gelo, congelar e derreter. E eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, senão a gente vai morrer aqui em cima. Eu abri um cilindro de oxigênio, fechei bem o zíper da nossa barraca e abri um cilindro de oxigênio dentro da barraca. Só que cada um só tinha 3 cilindros. E a gente não levou porque a gente queria economizar. Não, é porque não dava para carregar mais. É muito pesado você carregar 3 cilindros, mais todos os equipamentos de segurança, mais o seu sleeping bag, mais a sua comida, mais tudo que você tem que levar para uma expedição dessa. E aí, assim que eu abri o oxigênio, foi aquela maravilha, né? O oxigênio, ele te esquenta, ele faz você ter o raciocínio rápido de novo, ele faz todo mundo ficar de bom humor, ele dá vida para as pessoas, é uma coisa incrível. A melhor droga de altitude que existe é o oxigênio. E foi na hora, assim, todo mundo começou realmente a se hidratar, comer, a gente começou a conversar, discutir as possibilidades, o que a gente ia fazer. Só que aí a gente pegou no sono, porque estava todo mundo muito cansado, e a gente já não ia fazer o ataque ao cume naquela madrugada mesmo. E, de repente, eu acordo tremendo de novo, tal, olha, o cilindro de oxigênio tinha acabado, tirei o segundo, abri, e de manhã eu acordo tremendo de novo, tinha acabado o segundo, tirei o terceiro, abri, e todo mundo teve uma noite boa, estava todo mundo com saúde, tinha todo mundo saído ali daquela hipotermia e daquela condição deplorável que a gente estava. Só que quando o Scott viu o cilindro, ele, o cilindro de oxigênio está vazando. Eu falei, não, Scott, não está vazando. Eu usei os meus 3 cilindros de oxigênio que eu tinha para ir para o cume. Eu usei porque o primeiro lugar é a segurança da equipe, depois é o resto. E ele falou, tá, mas e agora? E a gente sabia que agora era ou todo mundo descia, ou alguém teria que abrir mão do cume, descer. Não tinha cilindro de oxigênio suficiente para todo mundo fazer o ataque, que são 24 horas escalando pela face sul, mais ou menos, às vezes 30 horas. Você precisa no mínimo de 3 cilindros. E aí o Scott virou para mim e falou assim, pois é, Karina, eu já cheguei no topo do Everest, o Pemba tem 5 cumes, o Mingmar também já viu o que tem lá em cima, e você que batalhou tanto para estar aqui, e a gente sabe
tudo que você passou para estar aqui, porque eu ligava para ele em 2011, 2012, 2013, e ele via a dificuldade que foi viabilizar essa expedição. Você merece ter a sua chance de chegar lá em cima. Então, eu vou deixar os meus cilindros para você. O Mingmar vai deixar uns 3 cilindros dele extra aqui para você e o Pemba terem alguns cilindros extras por segurança, porque as condições estão muito extremas. E vocês tentem ir lá para cima, mas não arrisquem suas vidas, porque não vale a pena. E desceu. Tem preço isso? Não, não teve preço. E eu soube exatamente nesse momento quem era o Scott, o que ele achava de mim e como é que era a equipe que estava ali comigo. Passa o próximo para mim. E nesse momento, essa frase veio muito forte na minha cabeça. Se você quiser fazer coisas incríveis, empreendimentos incríveis, perseguir sonhos incríveis, objetivos ousados, você também tem que estar disposto a correr riscos incríveis. Tudo na vida é proporcional. E nesse momento a gente sabia que era muito arriscado separar a equipe e ir só em 2 pessoas para dentro da zona da morte, num dia tão arriscado. Mas eu e o Pemba ficamos observando tudo, a gente viu que a gente estava bem, que a gente estava forte, e quando foi mais ou menos 9 horas da noite, a gente saiu e começou o ataque ao cume no dia 16 de maio de 2013. Passa o próximo para mim. E a gente começou a andar, quando eram mais ou menos 2 horas da manhã, a gente viu uma luz parada no meio da rota. Uma luz. À noite, naquele vento, naquele frio extremo, a luz não ia para cima, não ia para baixo. Dito e feito, né? A gente sabe que tem muitos corpos, muito cadáver deixado ali, né, em alta montanha, no geral, não só no Everest. E a gente escalou mais 1 hora e chegou num cara completamente congelado, com a lanterna acesa ainda, virado com a cabeça para baixo, assim, uma capa de gelo na frente do rosto, num lugar onde a gente precisava passar, e ele estava exatamente lá onde a gente tinha que passar, não dava para passar pelo lado, era um penhasco de um lado, uma parede de rocha do outro. E a gente não sabia quanto tempo aquele cara tinha morrido, ele poderia ter acabado de morrer, ele poderia estar lá 4 dias, porque essas baterias de lítio, elas duram bastante nos headlamps que a gente usa para alta montanha, e a gente não pode parar. Quando você está escalando a menos 40 graus, de madrugada, sem nenhum sol, com um vento de 50 km por hora que estava, nessas condições extremas, se você parar, você congela. E o Pemba falou assim, Karina, esse sinal de cabeça era tipo assim, tira o cara que já tá morto, né? Tira ele daí porque a gente precisa passar, senão nós vamos virar os próximos mortos aqui nesse ponto. Só que eu não consegui, por mais que eu sabia que eu não estava matando ninguém, eu só ia tirar o cara do meio do caminho e precisava ser feito, porque a gente não podia ficar parada ali gastando oxigênio, congelando, eu não consegui. E eu fiz assim o sinal, a gente ficou um tempo ali nesse impasse, e o Pemba virou para mim e falou assim, tá, deixa que eu empurro. E a hora que ele foi pôr a mão assim na corda para desclipar o cara e para tirar ele do meio do caminho, aquele morto pegou o braço dele e puxou, caíram os 2, ficaram presos na corda. Eu gritava que nem uma doida, eu já estava sem oxigênio, mas eu até onde eu tinha a última respiração, eu fiquei gritando, eu não sabia o que fazer. E o Pemba falou assim, você vai ficar aí gritando, você vai ajudar a gente a subir. E o cara lá, inconsciente, 1,90 m, um armário, ele era muito maior que eu e o Pemba. Eu dei a mão para o Pemba, puxei ele, depois o Pemba e eu puxamos o cara com o maior esforço do mundo. E a gente estava com aquele pacote ali de 1,90 m, pelo menos o dobro do peso que eu e o Pemba temos. O Pemba também é muito pequeno, ele é Sherpa, né? Apesar de ser extremamente forte, a gente tinha que tomar uma decisão o que fazer. E faltava só 3 horas para a gente chegar no cume do Everest. 3 horas. E nesse momento foi um momento muito drástico, um momento que eu vou lembrar para sempre na minha vida, mas basicamente, resumindo muito para vocês, o Pemba me passou a mochila dele, eu fiquei com uma mochila na frente, a mochila dele nas costas, e ele pegou a corda e começou a fazer o resgate desse cara dentro do que chama de zona da morte, porque não é possível resgates serem bem-sucedidos nesse lugar. É um lugar extremamente difícil, escalada técnica, pouco oxigênio, neve, não tem helicóptero que voa e que chega nessa altitude, tem sustentação de paz. Então a gente sabia que a nossa chance de estar abandonando a expedição que custou tanto, sonhou tanto, demorou tanto,
e conseguir salvar esse cara era pequena, né? Mas a gente começou a descer com esse cara e pouquíssimos minutos depois chegaram umas luzes, e essas luzes eram 9 pessoas que eram o restante da equipe dele. E quando esse restante da equipe dele viu a condição que ele estava e viu eu e o Pemba, tipo, pior ainda, tentando empurrar ele, enterrando, caindo, e a gente estava exausto já, eles falaram, oh, he's from our team. Tipo, ele é da nossa equipe. Eu falei, claro, tá, toma. E a gente passou esse cara para o restante da equipe dele, e a equipe dele, que eram homens extremamente altos, fortes, conseguiram descer e resgatar e salvar a vida dele. E eu e o Pemba continuamos lá para cima, e quando foi às 7h38 da manhã, das 60 pessoas que estavam tentando atacar o cume no dia 16 de maio, nessa madrugada, 12 chegaram na manhã do dia 17 de maio de 2013, e eu e o Pemba fomos uma dessas 12. Pode passar o próximo para mim? Então, foram 3 anos de espera, 12 meses de treino, 55 dias de expedição, 30 horas na zona da morte, esperando o vento diminuir, a temperatura ficar um pouco mais amena, sem saber se a gente ia ter a chance de atacar o cume ou não. E 15 minutos no cume. Passa o próximo para mim. Pode dar play. Para vocês verem como é técnico, né? Os atividades, como eu disse para vocês. Uma quantidade de gelo nas roupas, né, gente? E olha como a Terra é realmente redonda. Tem ainda uma discussão agora, brincadeiras à parte, mas eu não preciso dizer para vocês, né, depois desse vídeo, pode passar o próximo para mim, que esses 15 minutos me marcaram, me transformaram profundamente. E é claro que não se trata dos 15 minutos que a gente passou no cume, se trata de todo o aprendizado, dos 3 anos, de toda a superação de obstáculo, do planejamento, das pessoas que você encontra no caminho, da inspiração, de você poder levar suas próprias referências quando você volta da montanha, sobre você, sobre os outros, sobre as coisas simples da vida, como, por exemplo, tomar um banho, né, que a gente gira uma torneira, cai água quentinha, abundante, em 1 minuto a gente nem é grato, nem dá valor para isso. Mas lá a gente tem que ficar 2 horas derretendo blocos de gelo para ter 5 litros de água e tomar um banho de balde num lugar extremamente frio e de vez em nunca. Então, para terminar, eu queria deixar essa frase que eu acho que o nosso crescimento ele começa, nossa evolução como ser humano, onde a nossa zona de conforto termina, e tudo que a gente quer que for um pouquinho diferente, maior, ousado, tá fora dessa zona de conforto. Passa o próximo para mim. Então, agora eu vou deixar aí uns 10, 15 minutos para a gente interagir, vou responder as perguntas de vocês, e vocês podem mandar pelo chat, e a Vanessa vai me perguntando e eu vou respondendo. Espero que vocês tenham gostado, e muito obrigada pela atenção e pelo convite para estar aqui hoje. Carolina, um show. Realmente muito bacana a sua apresentação, muito legal, parabéns. Só que aconteceu uma coisa durante essa apresentação. Teve uma pessoa que, quando ficou sabendo que
Sidney, eu não estou te ouvindo, travou a sua conexão. Fala de novo. Estaria conosco. Ela falou o seguinte: não, eu preciso entrar nessa. Alô? Oi, Sidney, voltou. A pessoa, quando ficou sabendo da live, falou: eu preciso o quê? Tá bom. É o seguinte, teve uma pessoa que, quando soube que você estava tímida com frio, então eu queria chamar para bater um papo conosco o Pierre Berenstein, que é o presidente da Blooming Brands aqui no Brasil. Ele entrou, ele está conosco. Pierre, por favor, pode bater um papo aí com a Karina e com o time da Confrio, que nós estamos te ouvindo. Legal. Oh, que prazer, que legal, que surpresa ótima. Ah, sempre, Karina. Quando o Emerson e o Sidney me avisaram, como durante a nossa palestra eu estava super agitado, falei, agora eu tenho que ouvir tranquilamente a palestra e de novo, tá com o time da Confrio é especial e escutar você falando novamente sempre bastante inspirador e vai inspirar a nossa ida à Annapurna também, se Deus quiser, em março. Então, eu queria agradecer primeiro você, né, e também o time todo da Confrio. O time da Confrio é especial. Eu não sei se você conhece a nossa relação, mas ouvindo falar sobre equipe e depois da minha experiência de montanha, né, para a gente subir um ano, né, uma montanha que esse ano tem sido uma montanha e a gente não chegou nem perto do cume ainda. Ter um time como o time da Confrio que ajuda o Outback, o Abbraccio a se superar, entregar, né? A gente teve um ano de superação e isso é um trabalho em grupo fenomenal. Na minha última aventura na montanha, inspirada na nossa conversa junto com o Max no Cruze, eu comecei a entender de verdade o que é, né, tá acima dos 3.000, 4.800, o desafio, e eu achei, né, um pouquinho antes, você deve lembrar, quando eu fui um pouquinho antes do carnaval, que ia ser o maior desafio e a minha maior superação no ano. E de fato não foi, né? Foi o comecinho. Então não queria tomar muito tempo, só queria entrar para te falar e mais tarde a gente fala também, mas de verdade reconhecer o Sidney e o time todo da Confrio e agradecer, né? Porque nesses momentos é importante a gente agradecer, né? Todo o suporte, o empenho, né? E a dedicação. E deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui, né? E mostrar o que eu levei num dos passos mais altos, né? E obviamente estava levando não só o Outback, mas todos os parceiros, né, para 4.800 e lá vai fumaça, e a Que dificuldade massa! de levar a bandeirinha, né, do Outback, muito inspirado pela Karina e por todo o desafio. Obviamente o que eu fiz perto do Everest e do K2 não é nada. Um dia eu chego pertinho, mas eu queria só acabar a fala aqui, Sidney, de verdade agradecendo um time todo e dizer que a gente vai levar não só essa bandeira, mas a bandeira da Confrio junto com o Outback para lugares que a gente nunca imaginou e chegar nessa época do ano da forma que a gente chegou, né, preservando o emprego de todo mundo dentro da nossa companhia, cuidando das pessoas, cuidando do nosso consumidor, né, da segurança alimentar, que vocês são tão responsáveis pela cadeia de frio, pelo transporte correto, e dizer que não só Outback, mas a Abbraccio, Blooming Brands vai estar sempre junto, e a gente entende a importância, né, da equipe para conseguir levar a bandeira, né, para a casa dos consumidores e para os lugares que a gente nunca imaginou. Então era isso, Sidney. Obrigado. Deixa eu descompartilhar a tela. Eu não sou um cara muito bom nesse... Legal. Já foi. Poxa, Pierre, deixa eu aproveitar esse momento e agradecer você e a Blooming Brands por terem ido para o K2, né? Eu fui a primeira brasileira a ter conseguido escalar o K2 o ano passado, graças a vocês. Foi uma grande honra para mim ter levado a xícara. Olha aí, ó, que legal.
o porta-retrato. E eu espero que seja a primeira de várias coisas que a gente faça juntos, com certeza vai ser. E depois você ter ido para o Cruze de Los Angeles e ter feito uma baita aventura, né? Uma coisa tão inspiradora assim. A gente ficou muito feliz, ficou torcendo muito e esperamos você nos próximos trekkings e nas próximas montanhas. Irei, já tô me preparando. Boa. Obrigado e não quis roubar muito tempo, deixar aqui vocês super bem e a gente se fala depois. Um abraço. Combinado. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thierry, muito obrigado. Enorme prazer ter você aqui conosco. O Outback o grupo Moving Brands é um cliente especial para nós. E eu acho que você mencionou aí de passagem esse negócio de subir a montanha, né? Ninguém imaginava que estaríamos passando um ano como esse. E ninguém imaginava que ao final do ano nós estaríamos como nós estamos hoje. Eu tenho comentado em todas as nossas reuniões de conselho que o grupo, o Outback, é um exemplo de superação esse ano. Um trabalho espetacular que vocês estão fazendo. Nós temos muito orgulho de tê-los na nossa carteira. Esperamos ficar com vocês muitos anos. Temos muitos desafios para continuar, para superá-los. E acho que também você mencionou muito bem como é importante nós termos as nossas pessoas, os nossos colegas, todos eles empregados e todos eles. Hoje trouxe o exemplo aqui que você também conseguiu trazer de superação. Eu agradeço muito a presença de você, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Fique conosco até o final, se você achar que, se você tiver tempo, a agenda nossa é bastante complicada, é complexa. Agora a gente vai falar um pouquinho, vamos passar um pouquinho pelas perguntas, pelas curiosidades do nosso time. Joia. Muito obrigado, viu? Super obrigado. E assim, o que eu aprendi não só com a Karina, mas com a montanha mesmo, que o importante, né, não é chegar, é como você chega e com quem você chega. Né? E isso é a maior lição das montanhas, né? O cume é secundário e o caminho é a coisa mais importante, a forma que você caminha junto com as pessoas e todo mundo chegando bem e são e salvo, e é isso que a gente vai. Tenho certeza que no fim da pandemia a gente vai estar junto, comemorando tudo que a gente fez e pronto, não para uma próxima pandemia, mas para uma próxima aventura na montanha. Ótimo, Pierre. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou passar para a Vanessa. A Vanessa agora vai transmitir aí as nossas dúvidas, quais são as curiosidades da galera. Eu queria começar com uma só, tá? Que eu não mandei para você, Vanessa. Eu queria que a Karina explicasse o que leva uma pessoa a querer nadar com uma anaconda. Olha, Sidney, como eu te disse, né, tava meio que no meu DNA. Desde criancinha, eu sou fascinada pelas coisas que me desafiam, que dão aquele frio na barriga, que me tiram da minha zona de conforto, e eu tenho que enfrentar tudo aquilo. Na hora é muito ruim, porque eu tenho medo, como qualquer pessoa normal, mas depois que você consegue se superar, é uma sensação que eu sou viciada. Então, eu mergulho desde os 12 anos de idade, tirei minha certificação com 12 anos, meu primeiro emprego foi como instrutora de mergulho, e eu sou apaixonada por mergulhos, e aí eu criei um grande outro projeto, que nessa época era o meu Everest, que chama Águas Selvagens, onde eu mergulhei com os 8 maiores predadores marinhos e aquáticos. Mergulhei com crocodilo, mergulhei com tubarão branco sem gaiola, mergulhei com baleia cachalote, com baleia orca, com baleia azul, e entre outros. E a anaconda foi o único episódio que eu gravei aqui no Brasil. Consegui achar uma sucuri fêmea de 8 metros em Bonito. E a gente ficou 1h30 na água, nadando com ela, em água cristalina em Bonito, e foi muito incrível, foi mágico. E agora eu tenho uma outra referência desses animais. Depois de ter feito essa série, que eu demorei 3 anos para gravar, eu vejo a vida marinha, a vida selvagem, principalmente os predadores, com outro respeito e com uma outra referência também. Legal. Manda bala, Vanessa, quais são as perguntas que nós temos aí do nosso time? Nós temos várias. Primeira, Karina, é uma junção de 3 questionamentos em uma pergunta, tá?
Então, a pessoa que está questionando pede para você informar quais foram as etapas mais complexas e que demandaram mais preparação para atingir o Everest e quais foram os riscos mapeados e como vocês mitigaram os respectivos riscos. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu acho que para mim, pessoalmente, que não tinha nenhum conhecimento em publicidade, em marketing, na parte burocrática da expedição, esse foi um grande desafio, porque eu já tinha escalado a Concagua, Mont Blanc, várias montanhas na Bolívia, em outros lugares do mundo, e o montanhismo, para mim, sempre vai ser um desafio você ir para uma montanha nova, ainda mais uma montanha de 8.000 metros, a mais alta do mundo. Mas eu acho que essa parte pré-expedição foi o maior desafio, foi muito difícil, eu fiquei 3 anos levando só portada na cara, muitos desincentivos, mandei meu projeto para aproximadamente 300 empresas, recebi a resposta de 3, então não julgo que foi nada fácil, mas isso não me fez desistir, e quando eu estava lá, eu vi muita gente, né? Tinha mais ou menos 300 escaladores em 2013 tentando fazer o cume, e pouquíssimos fizeram o cume, e normalmente é assim mesmo, a porcentagem em 2013, que eu me lembro bem, é 25% de sucesso. E eu não me considero a pessoa mais forte do mundo, montanhista mais experiente, pelo contrário, eu sou médica, faço montanhismo também. Mas eu acho que uma das coisas que, sem dúvida, contribuiu para o meu sucesso foi eu ter tido esse primeiro teste. Eu ter sido tão desafiada para conseguir ir para o Everest. Esse preparo, esse pré-expedição ter sido tão difícil para mim. Quando eu cheguei lá, eu não, e nenhuma vez eu cogitei desistir da minha expedição. O único momento que eu realmente desisti foi esse que eu contei para vocês, quando eu encontrei o cara congelado no meio do caminho e a gente estava trazendo ele para baixo. Mas assim que a gente teve a segunda chance, eu já não tive dúvida nenhuma que eu ia continuar indo para cima e aproveitar essa segunda chance que eu tive. E eu acho que foi assim porque foi justamente tão difícil para conseguir. Então eu dei um valor absurdo para essa expedição. E eu sabia que se eu não tentasse dessa vez, a chance de eu fazer as pessoas acreditarem em mim, que elas já desacreditavam, né, já achavam que eu não ia conseguir mesmo, que eu não ia ter uma segunda chance, assim, eu não ia conseguir esperar mais 3 anos pedindo, por favor, acreditem, dessa vez eu vou chegar. Então, respondendo a primeira parte é isso. A segunda parte, em relação a riscos, tem avalanche, você pode cair numa cravaça, você pode ficar doente, e essa é a parte... Quando você chega numa montanha, e o Pierre que fez o Cruce, ou qualquer um de vocês que já escalou montanha sabe bem disso, o mais importante é você ficar saudável. Porque baixa muito sua imunidade, você está dormindo pouco, você está fazendo exercícios extenuantes todo dia sem descanso. Então, o que acontece? As pessoas ficam com diarreia, ficam gripadas, pegam pneumonia, baita sinusite, dor de cabeça, mal agudo de montanha, hemorroida, porque você está naquelas condições de comer, um monte de problema de medicina de altitude que eu poderia ficar 3 horas falando para vocês, mas como médica especializada em medicina de altitude e já trabalhando bastante com isso antes de ir para o Everest, eu acho que isso me deu uma vantagem para eu conseguir planejar e prevenir todos esses problemas, né? E tem alguns problemas que sim são... a gente consegue prevenir, tem problemas que não são, como por exemplo um avalanche. O que você pode fazer? Você pode ter estratégias, e aí vem muito do seu preparo, do seu conhecimento da bagagem que você acumulou de montanhas antes de chegar lá, de, por exemplo, você fazer a Combo Icefall, que é o caminho entre o acampamento base e o acampamento 1, que é considerada a parte mais técnica e mais mortal da face sul do Everest, você escalar com o Icefall na madrugada. E aí as pessoas falam, nossa, você é louco, na madrugada, tá escuro, é muito frio. Sim, mas é quando tem menos avalanche. E é quando você tem menos risco de ter os colapsos do Sirax caindo em cima de você. Então, esse tipo de coisa vem mesmo com o preparo, com o estudo, com a bagagem. Ninguém começa a dirigir um carro e vai parar na Fórmula 1 no ano seguinte. Você começa a dirigir um carro, você aprende a pilotar bem, você vai para o kart, você vai para a Fórmula 3, para a Fórmula, sei lá quantas fórmulas, e talvez um dia você vai chegar na Fórmula 1.
E dito e feito, né? O Everest, o K2, o Annapurna, essas montanhas acima do 8.000, elas são a Fórmula 1 no montanhismo. Então, eu tenho hoje 21 anos escalando e demorou bastante, até eu falava, demorou 20 anos para eu falar assim, agora eu estou pronta para escalar o K2, que é a montanha mais difícil e perigosa do mundo. E aí, o ano passado, quando foi, a gente foi com a parceria do Outback, fez de primeira, graças a muito preparo, muito planejamento e muito fracasso também. Eu já fiz diversas montanhas que eu não consegui ter sucesso, mas isso não me fez gostar menos do montanhismo, pelo contrário, fez com que eu valorizasse ainda mais essa atividade maravilhosa. Perfeito. A segunda pergunta é, diante de tantos cases apresentados, qual o objetivo, sonho, não sei a terminologia que você costuma utilizar, você ainda não realizou e almeja realizar? Qual é o meu próximo Everest? Isso, qual é o seu próximo Everest? Eu tenho muitos, assim, né? A lista de sonhos, ela não diminui. Cada vez que eu faço um, eu falei para vocês, é quase um vício, aumenta. Mas o meu maior Everest agora, eu sou atual presidente do Instituto Dharma. A gente tem como missão levar medicina especializada de primeiro mundo para as comunidades mais inóspitas e mais carentes, de 10 estados no Brasil, na África, na Índia, no Pacífico Sul, no Nepal. E é sempre um baita Everest, um baita desafio, conseguir levantar recursos e conseguir voluntários, médicos e não médicos, para irem nessas expedições com a gente. E como presidente do Dharma, que existe há apenas 5 anos, a minha maior missão agora é fazer esse negócio girar e poder fazer o bem e levar essa medicina especializada, que sempre foi meu sonho quando eu entrei na faculdade de medicina, era poder fazer a medicina voluntária para as pessoas que mais precisassem, mais carentes. E eu estou conseguindo, mas é uma batalha diária, assim. E tá todo mundo convidado, hein? Quem está assistindo e quiser ter uma experiência voluntária e vir somar ao nosso time, entra no Instagram, Instituto_Dharma, ou www.institutodharma.org e se inscreva em uma das nossas 10, 12 expedições que a gente tem todos os anos. Certo. Recentemente, você teve um acidente, né? Passou por um acidente. E conta um pouquinho para nós o que você aprendeu com essa questão e o que você não faria novamente. Foi o meu primeiro acidente grave em 20 anos de escalada. Tive outros imprevistos, mas esse daí foi um que eu quebrei a minha perna em 10 partes. Precisei passar por uma cirurgia de 6 horas e coloquei 3 placas, 12 parafusos. Fiquei 6 meses sem conseguir andar e pôr o pé no chão. Eu estava na Jordânia, escalando uma parede de rocha de 180 metros. A gente estava quase chegando no topo e eu decidi que eu ia guiar e não deveria. Aquele grau estava acima do meu nível técnico de escalada em rocha. Era um 7º grau, eu escalo até 6º grau. Então, eu não deveria estar guiando ali, quase chegando no cume, mas eu estava muito feliz, eu estava muito inspirada com aquela vista. O cinegrafista estava filmando, não, vai lá, guia que você consegue. E aí eu passei por cima dessa primeira regra da escalada. Você tem que guiar montanhas que ou você já conhece ou é um grau abaixo do que você escala, então você manda aquilo muito tranquilamente. E aí eu fui guiar e eu tinha colocado a última proteção a 3 metros abaixo e eu estava quase fixando a outra proteção para passar a corda, e a hora que eu fui fixar a outra proteção, eu caí. Então, eu caí os 3 metros até chegar na outra proteção, mais os 3 metros para esticar. Foi uma queda de mais ou menos 6, 7 metros, e quando eu bati na parede, eu pus o pé para parar a queda, e a hora que eu pus o pé esquerdo, assim, ele fraturou na hora. Eu soube na hora que eu tinha quebrado o pé, eu escutei, né? E aí eu tive que fazer ainda 3 rapéis para voltar para a base, segurando a perna quebrada com a mão esquerda, segurando a corda para rapelar com a mão direita, e quando eu cheguei lá embaixo, minha equipe ainda me carregou por 4 horas, até eu chegar no lugar onde eles reduziram a fratura, e depois teve toda a volta para o Brasil, e aí eu fui de Guarulhos direto para o centro cirúrgico, e foi um acidente complexo, mas graças a Deus eu já recuperei 98% dos meus movimentos,
continuo muito dedicada para fisioterapia, e em março vai ser a primeira vez que eu vou voltar a fazer uma escalada grande aí e superar, né, tudo isso. Karina, temos aqui uma pergunta muito interessante. A Karina tem um limite? Se sim, qual seria? Claro que a Karina tem um limite. Pessoal, assim, eu tenho medo como qualquer um, eu enfrento o medo de uma maneira um pouco diferente. Como eu me exponho muito a tudo que me tira da minha zona de conforto, eu estou mais acostumada a fazer com que isso me impulsione e não me trave. E eu gosto de passar por tudo isso. Na hora eu odeio, mas depois eu gosto de sentir aquela sensação de superação. Mas tem muitas vezes que eu não faço alguma coisa ou que eu simplesmente escolho, não, isso daqui está fora do meu limite. Como, por exemplo, uma das grandes lições dessa queda é que não é uma questão de medo ou não. Se estiver acima do meu grau de escalada, eu não vou guiar novamente. Eu posso ir de top rope, eu posso ir de segundo, quando uma pessoa já está te puxando lá em cima, mas se eu cair, eu não vou despencar 7 metros, eu vou despencar no máximo 20, 30 centímetros, e não vou me quebrar. Então, sim, a gente faz parte, isso não é uma questão de coragem, é uma questão de inteligência, de seleção natural. A gente sim tem que reconhecer que a natureza vai ser sempre muito mais poderosa que a gente e que a gente tem os nossos limites. E parte de reconhecer os nossos limites é a experiência que a gente tem nessas atividades. Então, como mergulhadora, eu sei o mergulho que está ali no meu nível e eu sei que, por exemplo, se eu passar de 50 metros na apneia, pode ser que eu apague na subida e que eu não consiga chegar na superfície antes de ter que a gente chama de shallow water blackout, que é um apagamento. Então, eu não vou mais do que esse nível, né? A montanha é a mesma coisa. Eu escalo 6º grau, tipo, se for 7º grau, eu não vou guiar, entendeu? Então, todos nós temos os nossos limites e a gente tem que saber reconhecer eles. E, claro, se eles incomodam a gente tem que dar o nosso sangue, treinar quantos anos for para superar aquilo. E isso faz parte do desafio. Qual que é o seu objetivo, propósito de vida? Agora é o que eu falei para vocês, que é o meu Everest atual e o maior deles, que é estar aí à frente do Instituto Dharma, fazendo ele chegar no máximo de lugares carentes do mundo e diminuir esse abismo onde algumas pessoas têm tanto acesso à medicina, a tratamento, a médico especialista, e outras pessoas não podem nunca nem ser consultado com o médico na vida. Então, o meu propósito de vida é esse, né, agora. É claro que ao longo aí, as fases da vida vão passando e a gente vai mudando. Em algum momento, após retorno de escaladas, você teve contato com aquela pessoa que você e seu companheiro de escalada tentou salvar até que a equipe retornasse? Não, eu não sei nem o nome dele. E o único motivo que eu pude garantir aqui para vocês durante a palestra que ele foi salvo é porque o que ele teve, que ele estava praticamente em um coma, chama HACE, é High Altitude Cerebral Edema. Ele estava em edema cerebral pela altitude, porque ele estava sem oxigênio, e o edema cerebral, ele mata em cerca de 12 horas. Então, ele já estava naquele estágio final, que é o último estágio do HACE, onde ele estava em coma, e a gente considerou até que ele estava morto. E o HACE, se você consegue trazer a pessoa para baixo e dar oxigênio para ela, mas principalmente trazer ela rápida para altitudes menores, ela se recupera 100%. Não fica com sequela, só fica uma sequela que você consegue ver na tomografia, mas a pessoa não fica assim boba, perde a fala, fica com sequela, sintoma físico, sabe? Então, como na semana seguinte que eu desci do cume, não teve nenhuma morte, eu sei que esse cara não morreu. Porque se ele sobreviveu por 24 horas depois do race, ele passou por isso, mas eu não sei o nome dele, eu não sei de que país ele é, eu não sei quem ele é, eu só sei por causa disso. Pensando em deixar uma mensagem para os jovens, para essa nova geração do nosso país, qual seria o seu recado, a sua mensagem a ser transmitida? Uau!
Eu diria para eles, quando eles forem escolher uma profissão, que é uma coisa muito difícil, né? Com 17 anos o povo te fala, você tem que escolher a sua faculdade. Você fala, meu Deus, eu tenho que escolher. O ser humano, ele não sabe para fazer uma coisa só. Ele tem diversos dons, diversas habilidades. Mas não tenha dúvida de escolher o que você mais ama, o que faz os seus olhos brilharem mais. Não escolha o que vai te dar mais dinheiro, não escolha o que você vai ter mais certeza de sucesso, não faça o caminho inverso. Escolha o que você mais gosta, faça aquilo com paixão, e o único jeito de você fazer uma coisa com amor é se você estiver fazendo o que você ama, ou o que você gosta, e o resto vai ser consequência. É isso que eu falaria. Perfeito. E para encerrar, uma última pergunta. Você está sendo muito elogiada, colocações muito bem aceitas pela nossa equipe. E eu tenho uma pergunta que, primeiramente, é um elogio a toda a sua colocação e a sua história. Esse colaborador pergunta, depois de tanto bater a porta de patrocinadores, você conseguiu alguém que acreditasse no teu propósito diante de todas as dificuldades desse projeto? Como você conseguiu, na zona da morte, com vento de 100 km de velocidade, tomar a decisão de seguir? Como se motivar e tornar esse risco naquele momento em que a vida estava te pressionando, algo que te motivasse a seguir? Poxa, que pergunta linda, para encerrar com chave de ouro, né? Sim, eu consegui 3 pessoas que acreditaram em mim, e essas 3 pessoas foram comigo lá para cima, e abriram muitas portas na minha vida. Eu sou eternamente grata à BMW, né, que foi a marca que me patrocinou quando eu fiz o Everest pela primeira vez, a Fujifilm e a Cássio. Foi muito difícil, mas quando eles entraram, eles foram tão parceiros. Tiveram momentos da expedição extremamente desafiadores. Eles estavam acompanhando pelos relatos que eu escrevia, pelas fotos, e em nenhum momento eu me senti pressionada, não, você tem que fazer o cume, pelo contrário. Mas é claro que, para mim, eu sou a pessoa que mais me cobra de todo mundo que eu conheço. Eu tinha uma questão de honra aí, primeiro com as marcas e depois pessoal. Segurança sempre em primeiro lugar, valores em primeiríssimo lugar. Quando a gente que a gente descobriu que esse cara não era um cadáver, que ele tinha algum traço de vida, eu não hesitei em nenhum momento em descer com ele. Eu estava muito triste de ter que abandonar tudo, faltando 3 horas para chegar, mas se eu tivesse que voltar atrás, em nenhum momento eu achei que eu fiz a coisa errada, de desistir da expedição e descer com ele. E graças a Deus eu tive a minha segunda chance, mas se eu não tivesse, eu não teria me arrependido, porque eu acho que quando a gente tem um grande objetivo, um grande sonho na vida, vale a gente passar por cima de qualquer coisa, qualquer obstáculo, menos por cima de pessoas e por cima dos nossos valores. Isso não vale a pena nunca, né? E essas marcas que acreditaram em mim lá no começo, elas abriram muitas portas porque elas me deram a oportunidade de mostrar para as pessoas que, caramba, uma menininha frágilzinha, que tem essa cara de patricinha, que parece que não vai chegar nem lá no campo base, que pode ter que tenha muita louça para lavar, e eu lavo a minha louça mesmo, com muito orgulho, como todo mundo, eu consigo, né? É possível, se você tiver determinação, se você quiser se superar, se você fizer um bom planejamento, se você se preparar, principalmente, qualquer um consegue qualquer coisa, né? Então, ficou aí o exemplo. E aí, quando eu fui para o Everest 4 anos depois pela face norte, que é a face mais difícil do Everest, eu demorei 10 dias para conseguir 5 marcas para ir comigo. Olha a diferença. Então, foi um pontapé inicial, assim, mas depois abriram muitas portas, né? E as pessoas viram realmente que, olha só, dá para a gente associar a marca com ela e não vai ser mais um cadáver, não vai virar estatística e ela não vai, tipo, deixar a gente na mão. Mas essas marcas, inclusive o próprio Outback, todos eles sabem que quando eles entram numa expedição dessa, a gente está arriscando juntos. É óbvio que eles também confiam na minha experiência e na minha vontade de querer chegar lá, porque senão, por exemplo, o K2, que foi essa expedição com o Outback, de 120 pessoas,
que tentaram escalar o K2 em 2019, 20 fizeram come. É difícil pra caramba. E não é que essas 120 que estavam no K2 são pessoas inexperientes. Não. São pessoas extremamente preparadas, mas o negócio é difícil para Dedéu, né? E acho que é por isso que eu tô lá. Eu tô sempre querendo fazer isso, assim, porque eu tenho essa coisa de quanto mais difícil, mais eu sou atraída pela coisa. Eu gosto, desde pequena. É uma coisa que tá realmente no meu DNA, então é isso. Karina, muito obrigado. Sua palestra, sua história de vida, sua motivação, sua alegria em transmitir tudo que você fez ao longo da sua carreira, seja como atleta ou como médica, é algo assim contagiante, inspirador, como um dos nossos colegas aqui comentou. Muito obrigada. Eu acho que tem uma conexão, inclusive, até com a característica do nosso negócio, né? Porque cada etapa que você faz, cada escalada, cada projeto seu demanda muito tempo de planejamento, né? São 3 anos para você poder fazer uma escalada e muitas vezes o nosso time comercial e o nosso time de operações demora o mesmo tempo aqui para conquistar um cliente. Planejamento, demanda conhecimento, demanda entender as necessidades do cliente, demanda entender os riscos que nós estamos correndo, às vezes, em assumir determinadas operações. E eu acho que a sua palestra num ano tão complexo como tem sido o ano de 2020, quando o Pierre tocou muito bem que nós estamos escalando uma montanha e a gente ainda nem chegou no cume dela, eu acho que ela motiva a nós continuarmos procurando quais são os nossos limites, né? Porque jamais imaginávamos passar pelo que estamos passando e jamais imaginávamos que chegaríamos até o final desse ano tão bem como nós estamos, tão juntos, né? Tão próximos como jamais estivemos. Então, Karina, eu te agradeço, um enorme prazer, o time aqui ficou muito motivado, tivemos familiares participando da apresentação, isso foi muito legal, muito gostoso, e em breve a gente vai vamos falar aí sobre o seu projeto, o projeto que você quer fazer com a Confril, quem sabe não surge uma nova parceria bastante interessante, e a gente não coloca alguém no cume do Everest da Confril, quem sabe? Que massa, muito obrigada, Sidney, um grande prazer, gente, obrigada pelo tempo de vocês, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, e obrigada pelos familiares estarem juntos, pela oportunidade de compartilhar sonhos. Quando eles são compartilhados, eles ficam ainda maiores, ainda mais legais. E tomara que a gente esteja em breve juntos de novo. E fica aí o convite. Quem quiser seguir nas mídias sociais o Instituto Dharma, ou então @Karina Oliani e acompanhar o trabalho. E até uma próxima oportunidade. A gente fala em breve, Sidney. Obrigado, Karina. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Boa sexta-feira. Bom final de semana a todos.